olhos e a gente estuda bastante. E tudo que a gente vai vivendo, a gente quer compartilhar com as pessoas. E a Carla foi tipo uma aqueles presentes que eu ganhei nesse mundo dos olhos, que ela se tornou uma amiga muito querida e uma daquelas pessoas que é tão gostoso de conversar com ela que eu queria trazê-la aqui. E, enfim, ela é uma terapeuta, ela faz constelação familiar, eu já fiz e gostei muito, e quando eu fiz eu achei que tinha muita conexão com os olhos, porque é uma ferramenta de autoconhecimento, e isso anda muito junto com os olhos, né? Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue saber que olho usar, quando usar, como usar, né? Responder essas perguntas. Então, eu achei bem bacana poder trazê-la aqui hoje para conversar com a gente. Então, com vocês, Carla Manfro. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Então, gente, meu nome é Carla, eu sou terapeuta sistêmica, trabalho com constelação familiar e desenvolvimento sistêmico e pessoal também. Há uns aproximadamente 5 anos eu assumi uma mudança radical na minha vida, onde eu deixei de trabalhar nas empresas para assumir o meu propósito. E através desse propósito, eu me sinto muito mais feliz. Hoje a gente vai falar sobre a conexão com o nosso eu, com a nossa essência valiosa, né? Que eu conversei com a Paty, de um programa que eu estou desenvolvendo, em breve vou lançá-lo, sobre essa questão. E foi muito bacana porque as coisas elas foram acontecendo. Eu me tornei membro da Young Living em maio do ano passado, me dei de presente de Dia das Mães. E já fazia bastante tempo que eu estava buscando os óleos essenciais, por conta de algo muito profundo que tem na minha ancestralidade, que é o dom da cura, né? Não sei se todos acreditam, mas enfim, faz parte do meu sistema familiar. A minha nona, a minha avó paterna, ela era benzedeira e fazia charopada e usava as plantas para curar e tal. Eu fui criada com isso, gente. Então, tinha alguma dorzinha, eram remédios naturais. E eu sempre fui muito ligada a ela. Muito, 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 muito. Porém, eu não tinha um conhecimento de pegar isso dela em vida. Então, ficou aqui dentro guardadinho. E essa questão dos óleos essenciais, eu fiz um curso de aromaterapia, mas eu não trabalho como aromaterapeuta. Eu fiz para nível de conhecimento mesmo. Por conta de um sonho que eu tive com ela já é falecida, e eu decidi fazer esse curso. Quando eu comecei a pesquisar os óleos essenciais, é aquela questão que todo mundo fala, é caro, né? Mas eu pensei, diante da grandiosidade do que tem dentro desses vidrinhos, vale a pena. Só que eu não me sentia conexão com nem outro óleo essencial. Até que eu conheci a Young Living. E eu me conectei muito com a história, né? Com o propósito da Young Living, porque todos nós temos um propósito nessa vida. Então, me dei de presente, entrei no mundo dos óleos essenciais, que eu sou apaixonada demais, e eles me conectam muito com essa sabedoria, é como se eu estivesse fortemente ligada a ela, para trabalhar comigo, com a minha família, com os meus clientes, que o óleo essencial no processo terapêutico ele ajuda bastante. E por que a essência valiosa? No ano passado eu quis criar um Instagram especial para os óleos essenciais. Eu achei que eu ia dar conta de ter mais um Instagram.
E eu pensei que nome eu vou colocar nele. E eu coloquei Essência Valiosa. Por quê? Porque o que tem dentro desses vidrinhos é uma essência valiosa. Não sei se todos já buscaram informações sobre o que é os óleos essenciais. Aqui já teve vários treinamentos, mas eu quero trazer algo bem profundo dessa questão do óleo essencial. O óleo essencial, ele traz a sabedoria da planta. É como se fosse a alma da planta dentro desse vidrinho. A sabedoria maior da planta. E o que é essa sabedoria? Daquela planta que cria uma folha amarga para que os animais não destruam ela. Para aquela planta que cria espinhos para que ela não seja destruída como algo que protege ela. Isso eu trago para a nossa vida também. Nós temos aqui dentro a nossa essência valiosa. Assim como os vidrinhos dos óleos essenciais, eles nos trazem a alma da planta, nós precisamos acessar e extrair o que tem aqui dentro da gente. Por isso, o meu processo, o meu programa de desenvolvimento, de mentoria, se chama Conexão com a Essência Valiosa, que é nada mais, nada menos do que nos resgatar quem a gente é. Ao longo da vida, a gente vai se perdendo. Quando nós estamos na barriga da nossa mãe, nós somos 100% o extrato, 100% alma. Nós não temos sistema cognitivo, a gente não pensa, a gente simplesmente sente. Então, nós estamos na barriga da nossa mãe, nós somos pureza. Quando a gente sai da barriga da mãe, aí quando a gente está na barriga da mãe, a gente recebe tudo da mãe. O alimento, o desenvolvimento, os sentimentos. Existem muitos processos traumáticos que acontecem dentro da barriga da mãe. E quando a gente nasce, a gente é muito ligado à mãe até os 2 anos. Então, a partir daí que a gente começa a desenvolver e a se reconhecer como pessoa. Depois que a gente não está mais na barriga da nossa mãe, na proteção da nossa mãe, a gente começa a receber influências externas que vão começando a nos moldar, a definir o nosso eu, né? As primeiras influências são do próprio sistema familiar, de pai, de mãe, de avós, né? Eu, por exemplo, nasci, o meu pai e minha mãe moravam junto com os meus avós paternos, que eu chamo carinhosamente de nono e de nona. E eu fui criada com eles. Então, vocês imaginam as influências que eu sofri dentro do meu sistema familiar. E essas influências vêm de muitos padrões da vivência. Tem pessoas que têm as influências muito positivas, tem pessoas que têm influências mais negativas, de vícios, alcoolismo, brigas, desentendimentos. Isso tudo vai influenciando no nosso desenvolvimento. Depois do sistema familiar, vem as influências, a gente vai crescendo, a gente vai abrindo um pouquinho. Da escola. Nós sofremos as influências da escola. Então, a gente começa a sair um pouquinho da barra da saia da mãe e vai um pouquinho além, né? E aí vem o medo do desconhecido. Hoje, a gente lida bastante com o que chamamos de bullying, né? No meu tempo, era gente sarna mesmo, que eu adorava pegar no pé e fazer brincadeira. Hoje já foi dado um nome para isso. Eu sofria bastante, porque me apelidavam e eu ficava muito brava. Sabe aquela criança que fica brava quando alguém coloca apelido? Era eu, então o apelido pegava, né? Porque criança brava, todo mundo adora. Até os adultos acabavam pegando no pé. E a gente vai crescendo e vai sofrendo influências da sociedade. E isso tudo, gente, acaba que
a gente vai se desconectando de quem a gente verdadeiramente é. A gente nasce num sistema de crenças e essas crenças, elas vão nos limitando cada vez mais. E chega um ponto onde a gente começa a travar. O nosso desenvolvimento, ele começa a travar. E a gente não se dá conta, mas a gente perde identidade, a gente perde quem a gente é de verdade. Né? Se eu perguntasse para vocês hoje, quem é você? Que vocês se definissem. Eu, Carla, sou assim. Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, me fizeram essa pergunta. E eu vou ser bem sincera com vocês que eu levei pelo menos uns 6 meses para começar a me definir. Porque eu não sabia quem eu era. Eu só enxergava defeitos, eu só enxergava limitações, eu não conseguia enxergar as minhas virtudes, eu não conseguia enxergar lá no meu profundo quem eu era de verdade. E pensa como que eu andava na vida, pensa como que a gente anda na vida. A gente anda na vida limitada. A gente anda na vida vivendo, às vezes, a vida do outro, porque nós nos perdemos da nossa. Então, a gente acaba se identificando com algo da nossa mãe, dos nossos irmãos, do nosso pai, às vezes até de amigos. E vai pegando e vai vivendo aquela vida, cansada, se arrastando, para daqui um pouco adoecer. Para daqui um pouco entrar numa tristeza profunda e não se reconhecer mais. Onde as relações não dão mais certo, onde o trabalho não tem mais sentido, onde a gente se desanima e pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? E a gente entra num piloto automático de dormir, acordar, tomar café, ir para o trabalho, almoçar, chegar em casa, comer, dormir, acordar. E a vida vai passando e de repente você para e olha para trás e pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu fiz de bom até agora? O que eu estou fazendo? Não estou conseguindo ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa, um bom marido. Por quê? Porque a gente está desconectado da gente. Quem tiver pergunta, quem tiver alguma colocação, pode falar, tá? As meninas me falam, porque eu às vezes não enxergo o chat. E onde que entra o processo da constelação familiar? Alguém aqui já fez constelação familiar, além da Paty? Grita ali, eu. Por que eu escolhi a constelação familiar? A gente precisa aprender a prestar os sinais. Quanto mais a gente está alinhado com a nossa essência, com a sabedoria da nossa alma, mais a gente começa a perceber os sinais que a vida nos dá. E eu participei de um processo de constelação onde não tinha um problema em si para constelar, mas eu senti que eu tinha que estar lá. E foi algo muito profundo do meu sistema familiar que se revelou no campo. E esse emaranhamento que existia, que estava indiretamente não, que era do meu sistema familiar. Então, não era de hoje, mas era de gerações bem passadas. Estava impedindo o fluxo de energia para mim. E eu tinha uma necessidade muito grande de carregar todo mundo da minha família. Resolver os problemas da minha mãe, resolver os problemas do meu pai. Então, eu era a grandona. Eu era a mãezona dos meus pais. E
no sistema familiar, eu tô sem meus bonequinhos aqui, mas eu vou pegar os nossos olhos para mostrar para vocês. É assim, gente, pai e mãe é grande, filho é pequeno. Quando um filho deseja assumir os problemas, as dores, tudo dos pais, é como se eu quisesse ficar grande, sabe? Tentar ficar na pontinha do pé para ficar maior. Tem uma musiquinha no fundo, gente. Deixei a musiquinha, tá atrapalhando? Não? Tá. Quando eu fico maior, eu desrespeito uma lei, que é a lei da hierarquia. Quem veio antes tem precedência de quem veio depois. Só que ao tentar ficar grande, é muito pesado para mim. Porque se pai e mãe são grandes, tudo que vem de pai e mãe é muito grande também. A gente não dá conta de carregar isso muito tempo. E quando a gente está ainda no nosso sistema de origem, quando a gente ainda está muito ligado com pai e mãe, a gente não está no nosso sistema atual. Porque quem está casado, quem tem uma relação, precisa olhar para essa relação. Né? Os nossos pais, eles são pai e mãe até um determinado momento. Né? Quem tem filhos aqui, quem tem filhos, crianças ainda, adolescentes, quem já tem filhos mais velhos, pode acompanhar ainda mais com profundidade esse processo. Nós somos pai e mãe. Antigamente era até os 18, 19 anos, que era quando o filho ia para a vida. Quando o filho saía de casa e ia viver a própria vida. Então, hoje está um pouquinho mais, as pessoas ficam um pouquinho mais ficam um pouquinho mais em casa, né? Os filhos demoram mais para ir para a vida. E tem alguns que estão com 30, 35, 40 anos e não foram ainda, que estão muito apegados ao sistema de origem. Quando a gente vai para a vida, eu, Carla, sou casada, tenho 2 filhas, e eu estou ainda vivendo a vida do meu pai e da minha mãe, eu estou indisponível no meu sistema. Eu não estou ocupando o meu lugar de mãe. Aqui, a minha casa, eu sou grande, porque eu sou mãe, as minhas filhas são pequenas. Eu não estou ocupando o meu lugar de esposa, porque eu estou aqui ainda querendo ser mãe dos meus pais, casada com o meu pai, julgando minha mãe que ela não é suficiente, né? Um monte de situações que a gente acaba caindo nisso. E isso exige uma força muito grande, gente. Então, percebam que tudo o que é do pai e da mãe é muito grande. E a gente passa a vida tentando resolver as coisas deles, porque a gente acha que eles não têm capacidade, que eles não dão conta, né? Eles dão conta, sim, eles são grandes, eles vieram antes, eles têm muitos anos de vida a mais do que a gente. Mas a gente, por achar que eles não são autossuficientes sozinhos, a gente fica lá vivendo a vida deles. E aqui, como é que fica? Como que fica a nossa vida? Como que ficam os nossos filhos? Que precisam da mãe, precisam da força da mãe, e a mãe está ausente aqui, porque eu posso estar fisicamente presente, mas quando eles pegam na nossa mão, eles sentem a nossa ausência. Aí os filhos adoecem, muitos adoecem para chamar atenção, para ter a atenção, para ter a presença. São movimentos ocultos, são dinâmicas ocultas que atraem isso. Isso, gente, acaba gerando desconexão com a gente, porque nós não assumimos o nosso lugar. Nós não assumimos a nossa força. Nós não conseguimos nos conectar com essa força que está aqui dentro. Por quê? Porque eu não tenho mais força. Porque carregar as coisas do pai e da mãe é muito pesado. Daqui um pouco a minha coluna arrebenta. Por quê? Porque é muito peso aqui.
As minhas coisas, eu carregar na minha mochila, eu dou conta. Das minhas filhas, eu dou conta. Agora, do meu pai, da minha mãe, ou do meu avô, da minha avó, dos meus irmãos, a gente não dá conta. A gente dá conta do que é nosso. Tudo certo, gente? E pode ocorrer o inverso, você achar fraca e pequena demais para viver sem pai, uma mãe ou uma avó. Quando a gente está desconectado, a gente tem fraqueza. Sim, mas às vezes a fraqueza vem da desconexão de pai e de mãe. Porque o pai e a mãe, ele existe, gente. Independente se está nesse plano, se já está no plano espiritual, se são filhos adotados, se o pai abandonou, se o pai foi embora, se o pai não reconheceu, se a mãe é mãe solteira. Sem um homem e uma mulher, não tem vida. Sem um feminino e um masculino, não tem vida. Mas, Carly, como que fica? Como que fica, por exemplo, a adoção? Né? Quem já participou de campo de constelação, de adoção, a dinâmica é muito profunda, porque existe o olhar para o sistema, para a família biológica. E isso é uma desordem que às vezes dá bastante problema com relação à adoção por conta disso. Porque o filho, a alma do filho vai procurar a família biológica. Porque, na verdade, a adoção, a família adotiva, ela está a serviço da família biológica. Essa é a postura correta de quem adota. Eu me coloco à disposição da família biológica que não pode ficar com a criança. Então, a criança ela tem necessidade de olhar e reconhecer a mãe e o pai. Nós somos 50% feminino, 50% masculino. 50% masculino vem do pai e de toda a ancestralidade paterna. O 50% feminino vem da mãe e de toda a ancestralidade materna. Quando a gente está em desarmonia, em desconexão com algum deles, a gente está em desarmonia com nós mesmos. Então, a desarmonia com o pai traz fragilidade demais, porque eu preciso da força do pai, a energia masculina, a energia da força dele, para equilibrar com a energia feminina. Quando eu estou desconectada da mãe, me falta essa energia feminina para equilibrar a masculina. E aí a gente se perde demais. A gente perde força, a gente não dá certo. Por quê? A gente precisa da mãe. A mãe é como se fosse, gente, o interno. O pai é o externo. Mãe é casa. Pai é mundo. Quanto mais estamos conectados e alinhados com o nosso pai, com a nossa mãe, o Bert fala em tomar pai e mãe. E quando ele fala em tomar pai e mãe, é tomar na totalidade. Não de olhar e dizer assim, ai, mas a minha mãe é assim, assim, assim. Eu não quero isso. Eu só quero as virtudes da minha mãe. Os defeitos dela, eu não quero. Né? Isso não é tomar. Isso é escolher. E quem escolhe não quer. Mesma coisa do pai. Ah, o meu pai, nossa, meu pai foi alcoólatra, batia na minha mãe. A minha mãe, sempre, todo final de semana, meu pai batia nela. E eu odeio meu pai por isso. Não suporto meu pai por isso. A gente se desconecta do pai. A gente acaba olhando para o nosso pai com os olhos da nossa mãe. Isso é muito comum, gente. Muito comum das pessoas fazerem. Especialmente em relações mais antigas. Onde... Mais antigas em tese, né? Porque acontece muito hoje em dia também, onde o pai, o homem traía a mulher. E às vezes a mãe, para se vingar do marido, a mulher para se vingar do marido, jogava o filho contra ele. E o filho, por amor, ele faz isso. Ele olha e assume as dores da mãe e se volta contra o pai.
E isso gera um desequilíbrio muito grande, porque a mulher que olha para o pai e vê o homem traidor, ela vai ver em todos os homens esse traidor. Ela não vai conseguir se abrir para o masculino, porque o movimento dela, inconsciente, é os homens traem, todos os homens traem. Então, eu me fecho para o amor, eu me fecho para as relações e eu fico indisponível para as relações, num movimento inconsciente. Mas eu tento me relacionar, né? Aí chamo de dedo podre, chamo um monte de coisa. Só que, na verdade, são pessoas que, na grande maioria das vezes, elas estão indisponíveis para as relações. E acabam também atraindo pessoas indisponíveis por várias situações. Ô, Carla, você está dizendo então que quando a gente vê que a pessoa sempre escolhe o mesmo tipo de namorado, né? Aquela mesma situação, parece que ela recria aquela situação, né? Na verdade, sim, não é o dedo que está podre, mas é porque ela está ainda nesse padrão, né? A verdade é que, às vezes, vocês devem conhecer alguém, né? Alguma pessoa conhecida que essa questão de escolher um padrão é porque a pessoa não está disponível. Porque, na verdade, ela está escolhendo alguém que também está indisponível. Né? Porque se ela estivesse disponível para se abrir ao amor, ela ia buscar algo diferente. Buscar o disponível. Então, eu preciso olhar para isso. E, gente, aqui a postura é trazer, hoje, o que eu quero trazer para vocês é um olhar de consciência, para olhar para a própria vida, tá? Para olhar para a nossa essência valiosa. E quando eu falo essência valiosa, é a nossa vida. E às vezes a gente não tem essa consciência, né? E vai seguindo padrões na vida que tornam a se repetir, e a gente cansa. Eu tenho clientes que dizem assim, eu cansei, não quero mais nem saber de homem na minha vida. Sabe? Gente, nós somos seres humanos e seres humanos precisam se relacionar. É gostoso se relacionar. Então, a gente precisa olhar para as nossas feridas e tratá-las, não negá-las. Tudo o que a gente nega ganha força e domina a gente. Se a gente nega que temos problema, os problemas ganham força, eles dominam a gente. A gente olha e acolhe e diz, ok, vamos lá olhar. Eu costumo fazer a seguinte associação. Imaginem vocês, quando vocês têm um corte na pele, né? Um corte físico, profundo. Tá? Um acidente cortou profundamente, precisa ir no hospital fazer ponto. Tá? Todo mundo vai para o hospital fazer ponto. Ninguém fica lá com a ferida aberta, né? Então, esse processo de curar essa ferida precisa passar o remedinho, fazer curativo, dói, exige cuidado, exige atenção. Por quê? Porque pode infeccionar, pode piorar a situação. Né? Ninguém vai lá nessa ferida e coloca um pano em cima e esconde ela. Ferida abafada, ela apodrece, necrosa. E o que a gente faz com as feridas da nossa alma? Com as nossas feridas emocionais? Na grande maioria das vezes, a gente pega panos quentes e coloca em cima. A gente não reconhece e a gente não trata elas. E aí que causa grandes desconexões na nossa vida. Grandes problemas na nossa vida. Existem muitas doenças físicas que são reflexos das dores emocionais. Então, quando nós temos algo profundo, é preciso olhar para isso e fazer os curativos. Tratar essa ferida para que ela cicatrize. As feridas físicas profundas, quem aí não tem uma cicatriz na pele de uma ferida? Apertem ela, peguem ela. Eu tenho uma queimadura na minha mão. Se eu pegar ela aqui, ela não dói. Ela tá aqui.
tá? Eu lembro o dia que eu queimei a minha mão no fogão a lenha. E eu lembro que eu passei uma faixa aqui na minha mão para mim ir para a escola, porque eu tinha vergonha da minha ferida aqui. Porque queimadura fica uma ferida feia, né? E quanto mais eu usava aquela faixa, pior ficava, né? Demorou muito mais tempo para sarar. Só que hoje ela não dói. As feridas emocionais são assim. No início elas doem. E a gente quer colocar um anestésico em cima dela. Passar um remedinho que não doa, mas não tratar, não curar. E essa doença, ela vai, essa ferida emocional, ela vai necrosando, ela vai se aprofundando cada vez mais, até que ela toma conta da gente. Então, não dá para negar essas questões, não dá para fugir dessas questões, a gente precisa encarar. Todos nós somos adultos. E quem ainda não assumiu essa postura de adulto, tá na hora, né? Tá na hora de se despedir do sistema de origem, dizer pro pai e pra mãe: meu paizinho, minha mãezinha, eu tô grande, eu cresci, eu vou pra vida. Eu vou viver a minha vida. Só que o que a gente faz? A gente quer retribuir o dom da vida. A gente quer retribuir tudo que os nossos pais fizeram pela gente. E aí entra a questão da lei do equilíbrio, né? Eu falei de uma lei sistêmica, que é da hierarquia, e a outra lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Só que quando a gente fala de pai e de mãe, o equilíbrio entre o dar e o receber de pai e de mãe não é para eles que a gente entrega. Não tem nada no mundo que você possa entregar para o teu pai e para a tua mãe de volta para eles que compense a vida, que compense a uma mãe pôr a própria vida em risco para gerar e dar à luz uma criança. Que escolhe ficar com ela, que escolhe nutrir e manter ela na vida. Aonde que a gente equilibra isso? Na vida. A gente equilibra o dar dos nossos pais entregando para a vida, passando a vida adiante, através da nossa família, que a gente vai constituir, que a gente constituiu, gerando vida através dos filhos e através da nossa profissão, porque a nossa profissão, o nosso entregar, nos colocar a serviço de algo, também é entregar vida, também é gerar vida, né? Tem pessoas que decidem não ter filhos e acabam compensando isso no gerar vida através da profissão. É aqui que a gente equilibra. Então, nós precisamos olhar para pai e para mãe, deixar eles no lugarzinho deles, que é um lugar sagrado, aqui no nosso coração. Eles seguem a vida toda com a gente. Por isso que nós precisamos estar muito conectados com ele, com eles, com pai e com mãe. Independente se o pai está aqui, se não está, se a mãe está aqui, se não está. Eles estão aqui junto com a gente. E equilibrar isso na vida, né? Com outras relações é mais fácil a questão do dar e o receber, né? Com o marido, com filhos, com trabalho, né? A própria questão da remuneração. Você trabalha, você tem um cargo numa empresa e você recebe um salário para exercer determinada função. Se você exerce uma função e você recebe um salário em equilíbrio, tudo flui. A partir do momento que você começa ou entregar mais ou entregar menos, começa a desequilibrar, né? E ou você acaba sendo demitido desse trabalho ou você acaba pedindo demissão, porque não está em equilíbrio, tá? Alguma pergunta, gente? Tem várias perguntas aqui no chat. Aqui foi enquanto você estava falando aí, a gente não... Vamos ver.
A Dani perguntou, quando a mãe mora com você por ser mãe solteira, isso influencia na nossa carga energética? A mãe mora com o filho casado, então acho que a mãe solteira é a sogra, é isso? Sim. Então, gente, olha só. Quem mora com quem? A mãe mora com a filha ou a filha mora com a mãe? Eu acho que a mãe mora com o filho casado. Gente, é bem delicado, porque o ideal é a gente ter a nossa família e os pais ter o lugar deles, porque acaba misturando. E eu vou dizer para vocês, assim, os meus pais, quando casaram, falei para vocês, foram morar junto com o sogro e a sogra. E eu vi a minha mãe e meu pai ter uma relação de casal quando o nono faleceu e depois de um tempo a nona casou de novo e foi morar com esse segundo marido dela. Foi a partir daí que eu senti que o meu pai e minha mãe eram um casal. Sabe? Por conta da intimidade que tem, da cumplicidade que tem, né? A não ser que seja uma relação muito aberta, mas é preciso sentir, tem que estar em harmonia. O que acontece quando os filhos moram na casa da mãe, né? E isso acontece muito, e daí gera muito desequilíbrio, muito atrito, né? Porque a mulher tá com 25, 26 anos, ela mora com a mãe, mas ela não quer que a mãe mande nela, ela não quer que a mãe dê ordens. Só que a filha tá morando na casa da mãe. De quem que é a casa? Quem manda na casa de vocês? É vocês enquanto pai e mãe ou são os filhos? É a gente, né? Aqui em casa, eu como mãe sou eu que mando. As minhas filhas têm que obedecer. E é assim, gente. A gente cresce. E a gente continua sendo filho e os nossos pais continuam sendo pais. Eles continuam sendo grandes. E isso dá muito atrito. Porque os pais querem do jeito deles, os filhos querem do jeito deles. Então, nesse caso, gente, perceba se isso não gera uma desarmonia entre o casal. Né? E é importante olhar a postura do homem diante da mãe. Daqui um pouco, existe um movimento inconsciente desse apego com a mãe. Isso pode atrapalhar a relação. Então, quando gera desequilíbrio, é porque não está legal. São casos muito particulares e especiais de cada um, porque tem pessoas que lidam tranquilamente com isso, né? Por exemplo, tem a sogra que ela é muito consciente do lugar dela. Então, ela deixa o casal lá, não se intromete, tudo de boa. Então, o casal tem uma liberdade muito grande dentro da casa deles. Mas tem situações que não são assim. E isso pode gerar um conflito com essa esposa e daqui um pouco o casal ir se desconectando, deixa eu me fugir da palavra, se desconectando até um ponto onde se perdem um do outro e não conseguem mais nutrir essa relação. E não é um movimento de maldade, não, é simplesmente um movimento, é uma dinâmica oculta que tem nessa relação. Então, eu preciso olhar com bastante carinho para isso. Vamos ver. Aqui fala em carga energética, não seria carga energética. Mas é preciso olhar para a relação, porque quem casa, tem um ditado, né? Que quem casa, quer casa. E esse ditado, ele é no sentido de não é a casa física, é a construção do lar. Né? Então, olhem para isso, para que daqui a pouco não gere uma desconexão entre o casal, da energia do casal, porque tem uma outra mulher na relação, tal. Então precisa olhar com bastante carinho para isso. Quando o pai abandona o filho, isso afeta também o lado masculino?
Normalmente sim, gente, porque o filho, ele sempre vai buscar o pai. E ele vai estar sempre nessa busca. A criança vai estar sempre buscando o pai. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? E o Bert foi muito polêmico no dizer que são escolhas. O pai escolhe ficar ou ir. E nesse caso, o pai escolheu ir. E com relação ao filho, cabe o direito da dor. E é uma dor, é a dor da busca, é a dor da rejeição, é a dor de o pai não estar presente. Mas para esse filho ganhar a vida, ir para a vida, ele precisa se conectar a esse pai. E mesmo que ele não tenha feito nada na vida, que o filho julgue bom, o principal ele deu, que foi a sementinha para gerar a vida, né? Então, sem esse pai, sem esse momento de amor do pai e da mãe, eu não existiria. Então, ele foi essencial nesse momento de reconhecer e acolher aqui no coração esse pai e toda a ancestralidade, porque quando a gente fala de pai, de mãe, nós temos um leque, uma multidão de gente atrás deles, que é o nosso avô, nossa avó, os nossos bisavós, os nossos bisavós. É muita gente, é muita força que vem do nosso sistema familiar. E assim, gente, a mãe, ela acolhe. A mãe é aquela que abraça, sim, e protege. Por isso que mãe não pode ensinar um filho a andar de bicicleta, porque ela não vai soltar a bicicleta, ela vai ficar segurando, ela vai atrás assim, segurando a bicicleta, porque, meu Deus, se o filho cair, vai se machucar. É o pai que tem esse instinto de deixa que caia que ele vai aprender, porque o pai é vida. Enquanto a mãe acolhe, o pai diz, vai para a vida. E quando você não está vivendo com esse pai, para que esse pai vá para a vida, você precisa se conectar com essa energia masculina que vai te dar essa força, vai te dar esse poder para que o homem seja um grande homem, né? Honrando aquele momento onde a vida foi lhe dada de presente. Tudo certo, gente? É o que o subconsciente dela aprendeu sobre esse homem, sim, deve ser sobre a questão da traição, né? Eu fiz uma constelação, facilitei um campo de constelação, e existiu uma desconexão muito forte da cliente com relação ao pai. Por volta dos 11 anos, a mãe descobriu que o pai tinha outra família, que o marido tinha outra família. E a mãe, ela tem o poder de tirar o pai da jogada, como forma de puni-lo. E a força da mãe é muito grande. O filho, por amor e lealdade, ele acaba fazendo isso, então se desconecta. E o que ela fez? Desmoronou toda uma construção de uma vida, onde a menina, que era uma pré-adolescente, olhava para o pai e via o herói dela. O pai, gente, para a mulher, é o primeiro amor. Assim como a mãe para o homem é o primeiro amor. É o amor à primeira vista. Então, ali, desconstruiu tudo. Ele virou um monstro para ela. E o que acontece com essa mulher, que já tinha seus 30 e poucos anos, com relação ao olhar para o homem? Ela não conseguia ficar na relação. Era uma relação de briga. E não era nem porque ela tinha medo de ser traída, era por algo muito mais profundo que associava com tudo. Mas era saudade do pai. Era voltar a ver o pai como herói. Porque a grande verdade é que, enquanto pai e mãe, não teve traição. É preciso diferenciar a relação do homem e da mulher, que é uma relação que veio antes,
que é uma relação que tem precedência sobre a relação pai-filho. E quando a gente olha, quem traiu foi o marido dessa mulher que é minha mãe. Não foi o meu pai. O meu pai não me traiu, meu pai continua sendo meu pai, a minha mãe continua sendo minha mãe. Vocês entendem essa diferença? Só que ela olhava para o pai dela com os olhos de julgamento, com os olhos de dor da mãe. E isso desequilibrava totalmente ela, porque tirou o olhar do amor para o herói. Então a gente faz toda uma reconstrução desse pai. É preciso compreender. Só uma pergunta. Então, que isso é tão comum de acontecer, né? Então, os filhos têm que olhar para essa situação e continuar vendo o pai como pai, a mãe como mãe, e não tomar as dores do outro, basicamente. Deixar cada um com os seus problemas. Problema de gente grande é problema de gente grande. Né? Eles são grandes, o problema é deles. Enquanto pai, enquanto mãe, não houve traição. Né? Aí, acontece muitas vezes, eu já tive situações onde a filha vem e diz assim, porque meu pai não presta, e começa um monte de julgamentos com relação ao pai. E daí eu pergunto, tá, mas o que teu pai fez pra você? Pra mim nada, mas ele trai minha mãe. Aí, tá, mas de quem que é o problema? Quem está sendo traído? A minha mãe? E ela se separou do teu pai? Não, ela não se separou. Eu falei, é uma escolha dela. O porquê ela tá na relação ainda é uma escolha dela. E nós, enquanto filhos, a gente precisa respeitar. Talvez eu, né? Se a minha mãe, né? Por um exemplo, se a minha mãe e o meu pai, dentro da relação deles, eles aceitam, né, essa questão, tá tudo bem se eu, enquanto mulher, não aceitar na minha relação. As escolhas que eu faço podem sim ser diferentes da minha mãe e tá tudo bem. Não cabe a mim julgar o comportamento dos meus pais. Cabe simplesmente a dizer, ok, cada um faz as suas escolhas. Vocês entendem essa dinâmica? É a dinâmica de cada um ficar no seu lugar. E quando nós estamos no nosso lugar, dentro do nosso sistema familiar, a gente ganha força, a gente ganha vida, porque a gente vive a nossa vida. Vamos ver, o que mais que temos? Minha irmã foi para a casa dela 3 vezes e voltou. Agora ela voltou novamente para a casa dela e minha mãe está desesperada. Quem tem 40 anos, a irmã? Acredito que seja a irmã, né? É aquilo que eu falei, gente, mãe acolhe, né? A mãe quer aqui, embaixo da asa, porque acha que o filho está protegido. Só que a gente fica grande, a gente fica adulto na vida. Enquanto nós estamos com pai e com mãe, nós estamos na criança. Existe um sentimento de segurança muito grande quando nós estamos com o nosso pai e com a nossa mãe. Isso limita a gente para adultecer, para ser grande, para assumir as nossas responsabilidades na vida. E é na vida que a gente aprende. E mãe, um filho para conseguir sair disso que a mãe, desse acolhimento da mãe, tem que ter muita força. Porque o filho fica. Por amor ao pai e à mãe, o filho fica. Por amor a pai e mãe, o filho adoece. O filho coloca a própria vida no jogo, se for preciso, para salvar pai e mãe. Essa é a dinâmica do filho. Ela precisa pedir a bênção da mãe. E ir com o coração em paz e se manter firme.
E quando voltar A música parou, acho que caiu, né? Eu achei que tivesse sido aqui. Eu acho que a Carla travou e caiu. Não, ela não caiu porque ainda está compartilhando o som dela. Acho que só travou a internet dela. Agora ela caiu. Voltou. Voltei, gente. Caiu minha internet. Deixa eu só ver se a música tá. Então, olha só, que eu tava falando do pertencimento, chegou a cair até a internet, né? Como é forte. Falar do movimento sistêmico é algo que dá muitas horas de conversa, é muito gostoso de falar. E a questão do pertencimento é uma das principais leis, porque todos têm direito de pertencer ao sistema familiar. Envolve dinâmicas profundas desde pessoas que possam vir cometer crime dentro da família, que têm o direito de pertencer, a questão dos abortos, que influenciam na dinâmica das relações profundamente, desde mãe, de irmãos, porque eles precisam ser reconhecidos. Todos precisam do seu lugar dentro do sistema familiar. É como um jogo, um quebra-cabeça. Cada pecinha tem o seu lugar. Se falta uma pecinha, as outras podem se movimentar e um assumir o lugar do outro. E essa questão do pertencimento, às vezes, faz a gente se desconectar muito da nossa essência, de quem a gente é, do nosso propósito, por conta dos movimentos do padrão do nosso sistema familiar. Onde, se a gente fizer diferente, a gente corre o risco de não pertencer. O nosso medo é de não pertencer. Por exemplo, vou dar um caso que aconteceu recentemente, numa relação onde o casal já não nutria mais amor um pelo outro, era uma relação que já não acontecia mais e que a separação seria o melhor caminho para que libertasse os dois, né? Então, numa relação tem que levar em consideração o casal, né? O que é melhor para os dois. E só que existia algo tão forte na mulher que ela dizia assim: ninguém da minha família é separada. Não tem nenhuma família, nenhuma mulher na minha família que é separada e eu não vou ser a primeira. Então, era algo tão forte que era como se ela dissesse assim: se eu me separar, vão me excluir da família. Vão me deserdar, vão me jogar em outro mundo. Vocês entendem essa dinâmica? Então, eu deixo de viver a minha vida, a minha felicidade, eu fico numa relação fracassada para seguir um padrão do sistema familiar, né? Por medo de não pertencer. É uma dinâmica bem profunda e é uma das leis que, ao meu entendimento, ela é muito profunda, porque envolve muita gente do nosso sistema familiar passado, que às vezes está esquecida e que alguém começa a repetir um padrão dela para que seja reconhecida, para que essa pessoa seja lembrada e reconhecida. Eu comentei com a Paty que recentemente eu tive um caso onde a cliente ela tinha muito medo, uma crise profunda de ansiedade,
Daí, eu senti que essa crise de ansiedade vinha de um medo muito grande. Eu falei, do que você tem medo? Qual é teu medo? Aí ela disse que ela tinha medo da morte, medo de morrer. Nós estamos num momento onde o Covid, um monte de coisa, existe uma energia de medo muito grande em todo o planeta, né? Mas ela já vinha há bastante tempo. E eu senti também que esse medo não era dela. Então, a gente foi para uma investigação. E o pai dela era caminhoneiro, então toda vez que o pai saía, ela chorava quando ela era criança. Ninguém entendia o porquê que ela chorava, achava que era saudade do pai e tal. Então, a gente foi investigar. Foram várias alternativas que apareceram e eu dizia, não, mas tem algo mais profundo ainda. Eu senti que era algo muito mais profundo. E passou um tempo, ela conversou com a mãe dela e quando a mãe dela estava grávida dela, a avó dessa cliente que estava na barriga da mãe faleceu. Ela teve pré-eclâmpsia e faleceu grávida. Então, a mulher estava grávida e perdeu a mãe grávida. Vocês imaginam o medo que essa mulher teve de morrer também, porque ela também estava grávida. E essa minha cliente estava na barriga da mãe dela. Então, ela absorveu tudo isso. E hoje, tudo isso veio para que essa avó e esse bebê que estava na barriga da avó dela tivesse um lugar especial na vida dessa cliente. Porque ela não tinha muita consciência. Muitas vezes a dor faz com que a gente queira passar uma borracha, sabe? Apagar para a gente não sentir mais, porque aquilo dói tanto que você não quer lembrar, que você não quer falar. Né? Então, agora a gente tem todo uma dinâmica de acolhimento que vai desde lá da barriga da mãe, para trazer uma correção no sistema dessa cliente, né? Para ela, para que ela tenha consciência. A gente não tem como ir para o passado, voltar a fazer diferente, mas a gente pode hoje, do nosso lugar, numa postura diferente, ressignificar o que está acontecendo, honrar, reverenciar essa pessoa e acolhê-la ela de forma diferente. E essa dinâmica, gente, ela libera fluxo, porque a gente se conecta com o que estava esquecido, que estava adormecido e que precisava vir. Gente, alguma pergunta? Chegamos a 1 hora e eu tenho uma dinâmica para a gente concluir, mas como eu falei, a conexão com a nossa essência valiosa, muitas vezes ela não é tão simples quanto parece, porque a gente tem que começar a mergulhar e ir pescando as pecinhas desse quebra-cabeça para que a gente monte. E quando a gente mergulha, a gente passa por momentos de alegria, passa por momentos de dor também, que precisam ser olhados, que precisam ser tratados, curados, ressignificados, para que a gente deixe essa cicatriz sem dor. As lembranças, as memórias, elas vão ficar, mas a nossa postura diante de ver aquilo vai ser diferente. Isso libera, isso cura, isso traz alegria para a vida, traz vontade de viver, é incrível. Então, o que eu posso deixar de mensagem para vocês? Comecem a se olhar com mais amor. A olhar para todos com mais amor. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Não tem como a gente amar o outro se a gente não se ama. Não tem como a gente respeitar o outro se a gente não se respeita. A gente tem que viver aquilo que a gente prega. A gente tem que viver aquilo que a gente quer ensinar.
né? Não tem como eu pegar o lavanda e simplesmente falar para as pessoas, usem isso aqui que é bom, se eu nunca usei, se eu não sei do que eu estou falando. Nós precisamos passar pelas nossas experiências, viver as nossas experiências. Porque é muito fácil falar para o outro, vai por aqui, se a gente não foi, né? Então, vamos olhar para a nossa vida com mais amor. Vamos para a dinâmica? Vocês trouxeram o óleo? Vocês têm o óleo com vocês? Eu escolhi o frankincense, que é o óleo de Jesus, né? É o óleo da conexão, da meditação. Quem não tem um lavanda, usa o seu óleo preferido, tá? Eu vou conduzir vocês a uma dinâmica de conexão bem gostosa. Vão até onde é possível para vocês, tá? 5, no máximo 10 minutinhos. E por que eu digo isso? Porque eu sinto que talvez aqui nesse grupo tem gente que vai ter um pouquinho de limitação por conta de um movimento que ainda vive. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. Então, dentro do possível de vocês, eu quero que vocês vão comigo, tá? Combinado? Então, passem o seu olhinho na mão. Fechem o olho. Respire bem profundo. De olhos fechados. Sintam o coração bater. Sintam a vida pulsar. O dom maior que a gente recebeu, o dom da vida. Sintam os seus pés. Sintam eles firmes no chão. Eles nos conectam às nossas raízes, à nossa base, e dão firmeza ao nosso caminhar. Respirem profundamente. E eu quero que vocês olhem à sua frente, do seu lado direito, seu pai, e olhem nos olhos dele. Independente se o pai está aqui, nesse plano, se já está no plano espiritual, se foi criado com o pai, se não foi, se conecta à força da vida que vem do pai. Olhem nos olhos dele e digam, vocês podem dizer em voz alta ou mentalmente: querido pai, eu vejo você. Você é grande e eu sou pequena. Você tem força, eu não tenho. Eu sinto muito, meu pai, se eu te julguei, se eu me desconectei do seu amor por algo que o Senhor não fez, por algo que você deixou de fazer, por algo que eu achei pouco. Muito obrigado pela vida, meu pai.
Eu quero que vocês olhem nos olhos de você, como se você estivesse se olhando no espelho. Atrás de você, do seu lado direito, está seu pai. Do seu lado esquerdo está sua mãe, te dando força e suporte para você seguir na vida. Eles sempre vão estar ali. E você olha para frente. Olha nos seus olhos. E sinta o teu corpo, o que o teu corpo diz de você olhando para você. Como que você se olha? Como que você se vê? Com olhos de amor ou com olhos de julgamento, de críticas? Esse é olhar para a sua alma, para a sua essência. E olhando nos seus olhos, você diz: eu vejo você. Agora eu vejo você. Somos um, eu e você. Precisamos estar juntos nesse caminhar. Eu preciso de você para trilhar o meu caminho. E você estende sua mão para você. E você dá um passinho à frente e se abraça. E quem quiser se abraçar, usar seus braços e se abraçar.
E aí, gente, tudo bem? Vocês conseguiram fazer a dinâmica? Eu sei e compreendo que às vezes existem algumas limitações na nossa mente, alguns bloqueios com relação a um padrão mesmo que a gente acaba entrando de julgamento, que impede a gente de se abrir a esse movimento. Então, tudo bem. Por isso que eu sempre falo, vai até onde consegue. Mas isso traz vida pra gente, isso traz força pra gente. Não tinha como eu concluir esse momento sem uma reconexão com a vida. E quando a gente fala de reconexão com a vida, é reconexão pai e mãe. Vamos fazer as pazes e viver uma vida leve. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. É aqui, gente. Quando a gente desligar, fique nessa energia. Nós estamos todos conectados. Eu sinto aqui no meu coração, eu sinto a vibração e eu queria poder ficar mais. Se tivesse falado menos antes, né? A gente podia ficar mais na dinâmica. A gente pode fazer de novo outra vez, só a dinâmica. Quando a gente desligar, coloque essa música gostosa. Feche os olhos, imagine aqui do lado direito, atrás, pai. Ele coloca a mão no seu ombro. Do seu lado esquerdo, a mãezinha, ela coloca a mão no seu ombro. E você toca a mão deles e percebe o quanto eles são grandes na nossa vida. O quanto eles são gigantescos na nossa vida. E quando a gente se curva a essa energia, a essa força, a gente recebe, a gente para de remar contra a correnteza e a gente segue esse fluxo. Vem lá dos nossos bisavós, passa para os nossos avós, que passa para os nossos pais. E chega até a gente. E que quando a gente está desconectado deles, a gente não está recebendo essa força. A gente não está recebendo esse fluxo de vida que move a nossa vida, que empurra a nossa vida para frente. Isso é conexão de amor. Quando a gente está conectado com essa força, é muito mais fácil olhar para a gente e lidar com tudo que tem aqui dentro. A gente tira e arruma e conserta e refaz, porque a gente tem força. Sabe quando a gente precisa fazer aquela faxina no roupeiro e a gente fica postergando, porque dá uma preguiça, porque cansa, porque mais ou menos assim quando a gente tem que fazer aqui dentro. A gente vai deixando para depois porque precisa de força para fazer isso. Muito obrigada, Pati, as gurias dos olhos. O Rinaldo riu uma vez que eu falei guria dos olhos, mas é que eu sou gaúcha, né? Gaúcho fala guria. Adorei as gurias. Nossa, tô aqui toda fungando. Achei sensacional. Gente, muito, assim... Muito obrigada. Paty, tava uma energia... Não tem como descrever para vocês a energia que tava. Assim, meu peito esquentou, eu tô num calor dessa vibração, dessa energia desse grupo. Eu sabia que ia ser especial. Quando eu conversei com a Paty, eu falei, eu não tenho ela pronta, eu sou de sentir a energia do grupo e para entregar o que vocês precisam para hoje. Se a gente fizer outro encontro desses, nessa mesma vibe, vai ser outra,
Porque quando a gente se entrega a algo maior, se coloca à disposição, é incrível. Sim, Renata. Questão do perdão. Quando a gente se coloca numa postura de perdoar o pai, você tem noção do tamanho da força que é você olhar para o pai e querer perdoar algo dele? Muito grande. E quando a gente se coloca na postura de pequeno, a gente só olha e diz assim, eu sinto muito por tudo que aconteceu. Mas essa é a minha história. Essa é a minha história, essa é a história da Paty, essa é a história da Fabi, essa é a história da Renata. Essa é a história. Os nossos pais, eles fazem aquilo que eles sabem e aquilo que eles podem. E que bom que a gente está tendo a oportunidade de saber coisas novas para fazer coisas novas. Então, é um resgate do olhar da menina para o primeiro amor da vida. E a gente cresce, vai saindo do nosso lugar e entra numa postura onde fica mais difícil. Experimenta. Olhar para o seu paizinho como se você fosse pequeno, como se você tivesse que fazer assim para olhar para ele, sabe? Quando uma criança olha para um pai, que ela é pequenininho, o pai é grande, e dizer, eu sinto muito. O eu sinto muito, ele traz uma harmonia. E a gente passa a acolher e compreender que essa é a nossa história. A gente não pode mudar, a gente não tem como mudar. Mas daqui pra frente a gente escolhe fazer diferente. E transforma a vida, viu? É uma postura e assim, o que eu tô falando pra vocês, eu vivi tudo isso. E foi a partir da minha vivência que eu decidi ser consteladora, que eu decidi mergulhar nesse universo e ser um canal também de facilitar isso para as pessoas. Porque transforma a nossa vida. E não é só a questão da constelação, é a vivência e a prática sistêmica na vida. De aprender a postura e viver na vida. José, seria bom, é sempre muito bom, mas talvez não era o momento dela. Quem tá aqui é porque tinha que estar aqui. Não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu acredito fortemente que as coisas elas vêm na hora certa, na hora que a gente está preparado para receber isso. Muito obrigada. Tirar uma foto com essa cara chorosa? Vamos tirar uma foto. Pegar o nosso óleozinho. Você tira a parte. Daí eu vou tirar. Todo mundo pronto? Três. Ah, peraí que as duas chegaram ali, ó. Peraí. De novo. 2 e já. Não consigo. 2 e... Já. É isso aí, gente. Ah, deixa eu falar para vocês.
Quem ainda não me segue no Instagram, segue lá, é @carlamanfro. E hoje eu postei um vídeo de uma dancinha de uma menina, que eu tô com isso na cabeça hoje. E eu danço aqui em casa igual a menina, as minhas filhas dão risada de mim. Então vejam lá sobre a questão da conexão com a nossa essência, o que acontece na nossa vida quando a gente está em paz com a gente. A gente consegue ser aquilo que a gente bem entender, gente. Então, olhem lá o videozinho da menininha dançando e se vir. Beijos, muito obrigada e até a próxima.